Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 7ª videoaula das nossas lições bíblicas da faixa etária de juvenis. Estamos continuando o nosso terceiro trimestre de 2023, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. E hoje estaremos estudando o seguinte assunto: a santificação necessária. Hebreus capítulo 12 e verso 14, está escrito o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos uma leitura bíblica em classe, texto este muito conhecido, acredito sim, de todos os amados irmãos, que nos fala o seguinte: 1 Pedro 1, verso 13 ao verso 24. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver e que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como erva, e toda glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Nossos objetivos com a lição de hoje é compreender que a primeira carta de Pedro foi escrita para consolação da igreja, explanar sobre os sábios conselhos para uma vida santa e entender que a santificação é o caminho que nos levará ao céu. Introdução à epístola. A primeira carta de Pedro foi o primeiro livro admitido no cânon sagrado e, pela tradição, acredita-se que tenha sido escrito entre 63 e 67 DC, depois de Cristo. Há quem defenda, porém, que a data deve ser admitida em 60 depois de Cristo. A discussão principal gira em torno de saber se a Epístola Universal foi escrita antes ou depois da perseguição de Nero, em 64 depois de Cristo. Pois Pedro traz como tema principal a vitória sobre o sofrimento, palavra que aparece 15 vezes. Havendo dúvida se ele estava profetizando acerca do que iria acontecer ou se ele já estava consolando os cristãos pela perseguição e difamação empreendidas pelo Império Romano, que culparia ou culpava os cristãos por supostamente colocarem fogo em Roma. Assim, essa epístola foi escrita para animar os cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor, cumprindo sua missão de fortalecer os irmãos, estimulando-os igualmente a manterem uma conduta santa
enquanto peregrinam neste mundo. Segundo tópico, conselhos aos peregrinos. Esta epístola foi escrita para pessoas que estavam em desconforto, longe de seus líderes, sufocadas pelas tribulações da vida, mas, apesar de tudo isso, deveriam-se lembrar do compromisso com Cristo. Assim, depois de entre os versículos 1 a 12, Pedro cita inúmeras bênçãos e privilégios espirituais recebidos a partir do versículo 13, ele enumera algumas responsabilidades. Portanto, do grego dio, que significa por esse motivo, é o elo de conexão com aquilo que antecede, não com o que virá depois. Assim, diante de tantas coisas maravilhosas que Deus fez e faz por nós, devemos ser corajosos para defender o reino, viver o evangelho, participar dos sofrimentos de Cristo, né? E Deus não nos chamou a navegar pelo mar desta vida sem propósito, mas Ele espera que integremos sua equipe de obreiros navegando dignamente em seu nome. Era essa a mensagem inicial de Pedro aos peregrinos: fidelidade, compromisso, santidade, zelo, perseverança em meio às aflições. Segundo subtópico, cingindo os lombos do vosso entendimento. Em seguida, Pedro, pelo Espírito, fala sobre cingir os lombos do entendimento, isto é, que as mentes dos discípulos, o seu entendimento, estivessem preparados para os grandes desafios do reino. Os cristãos, ainda que dispersos e perseguidos, deveriam se fortalecer mentalmente, entenderem os tempos e agirem com fé. Se não possuíssem onde pousar, nem aonde ir, que permanecessem seguindo adiante, mas que nunca desanimassem, mesmo que as coisas não estivessem fáceis, não estivessem boas, mas a ordem continuava sendo e continua sendo hoje: marche. Como Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche diante da improbabilidade. Marche. Terceiro, sede sóbrios e esperai. Por fim, neste início, Pedro aconselha que eles sejam prudentes e pacientes, sabendo que o Pai nunca os decepcionará. Ser sóbrio, do grego neprotes, significa ser vigilantes ante os iminentes perigos espirituais que nos circundam, estando de prontidão para a vinda de Cristo. Além disso, era necessário esperar com paciência pelo Senhor, como diz o Salmo 40, verso 1. O sofrimento dos cristãos deve ser suportado com resignação, com empenho, com zelo, com perseverança. Terceiro tópico, não se conformando com as concupiscências. Primeiro subtópico, santificação, um objetivo. Agora a gente adentra um pouquinho mais a fundo sobre a questão da santificação, que é o tema da lição de hoje. Em seguida, Pedro chama a atenção de que, como filhos obedientes, eles não deveriam ceder aos desejos intensos da natureza humana. 1 Pedro 1, verso 14. Os peregrinos cristãos deveriam viver e pensar como filhos obedientes, não como escravos, e assim, por onde passassem, tinham de trazer com eles os valores do reino do Pai e não viver conforme o mundo. Romanos 12, verso 1 e verso 2, Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, a santidade deveria ser e deve ser a tônica da existência dos discípulos e dos seguidores de Jesus. Santidade é algo que existe, ou melhor, que está presente, ou que faz parte, ou que é a essência divina. Deus é santo por excelência. Deus é santo em toda a sua essência. E não tem como o Senhor Deus dos céus, que é santo, gerar filhos profanos. Então, se somos filhos de Deus, se nascemos de novo, estamos sendo convidados a desfrutar, a aceitar esta comunicação da santidade de Deus para as nossas vidas. Segundo subtópico, santidade em toda a vossa maneira de viver. O padrão de santidade de Deus não alcança somente uma ou outra esfera da vida, mas tem o propósito de alcançar todos os recantos da existência. 1 Pedro 1, verso 15, deixa isso muito bem claro. Toda a vossa maneira de viver, todo o ser do cristão e toda maneira de viver dele deve ser santa. Alguém pode questionar, por que isso é tão importante? A resposta é simples, porque está escrito em Hebreus, capítulo 12 e verso de número 14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É como falei um pouco antes. Deus é santo e como um pai santo, ele gera filhos santos. Não tem como um Deus santo gerar filhos profanos. Se o cristão, a pessoa que se diz cristã, vive uma vida profana, uma vida de pecaminosidade, então esta pessoa não teve a oportunidade de conhecer ainda o seu Pai Celestial ou não nasceu de Deus Todo-Poderoso. Então, a santificação é um processo contínuo em que buscamos um elevado padrão moral e espiritual, e isso não se consegue apenas com os momentos em que passamos na igreja. A maior parte de nossas vidas ocorre fora da igreja. Na igreja, nós vamos ao domingo, digamos, 2 horas de culto. Na segunda, mais 1 hora de oração. Na terça, mais 2 horas de culto. Na quarta também, na quinta, enfim. Diariamente, digamos que temos 2 horas de culto no templo, isto é, aqueles que vão à igreja todo dia. Senão, existem aqueles irmãos que vão na igreja apenas 2 vezes na semana, e existem aqueles que vão apenas 1 vez na semana. Então, eles estão 2 horas ali diante do Senhor cultuando, mas estão diversas horas, estão ali 6 dias, somando as suas horas, vai dar muito tempo, aonde a vida realmente está acontecendo. Entende? Então, como diz a lição, a maior parte de nossas vidas, ela ocorre fora do templo, fora do momento de culto. Acontece aonde? Acontece em casa, acontece no colégio, na escola, na faculdade, acontece lá no estágio, acontece lá no seu emprego, no seu trabalho, no seu mercado, no seu comércio, na sua loja. É aí que a vida acontece. Por isso é necessário que nos conscientizemos de que somos consagrados onde quer que estejamos. Já deixamos a nossa vã maneira de viver, como aparece no versículo 18. Terceiro subtópico, o modelo de santificação. 1 Pedro 1,16 toma Deus como modelo. Quem é o modelo de santificação? O pastor? Quem é o modelo de santificação? O bispo? Quem é o modelo de santificação? O pregador? Não. O texto diz, porquanto escrito está... sejam santos, aí, porquanto escrito está, sede santos. Mas por quê? Está escrito, porque eu sou santo. Então, o modelo aqui
É o próprio Deus. Não é um obreiro, não é um pastor, não é ninguém dessa terra. É Deus que é um modelo. É Deus que é a essência, né, da santidade. É assim que Deus fala no Antigo Testamento e repete no Novo Testamento. Dessa forma, nosso padrão de santidade é o Altíssimo. Jesus mesmo disse que fôssemos perfeitos como Deus é perfeito. Isto está em Mateus 5,48. Mas como resolver esse grande problema, visto que o homem é pecador? O Senhor explica logo no versículo seguinte, versículo 17 do capítulo 1 de 1 Pedro. Se invocais a Deus como Pai, andai em temor. Se você tem a Deus como seu Pai, ande em temor, respeitando a Ele, porque Ele é santo. Ou seja, o Altíssimo sabe que estamos sujeitos ao pecado, mas espera que o pecado não seja cometido, praticado, que o pecado não tenha domínio sobre nós. Por isso a recomendação é que andemos em temor, porque se não andarmos em temor, o pecado nos dominará. Então, o que significa ser santo? A palavra santo quer dizer separado. E é isso que somos quando tememos a Deus, quando nascemos de Deus. Fomos separados do mundo para nos dedicarmos ao Senhor. Se você acha que não tem se dedicado ao Senhor como deveria, então procure descobrir os motivos que o estão impedindo de ter um relacionamento melhor com o Senhor. Embora você não precise apresentar-se ao mundo com uma auréola, sobre a sua cabeça, a santificação é fundamental para a sua vida. Não vamos sair por aí proclamando, eu sou santo, eu sou santo. Mas as pessoas precisam ver isso. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E se formos profanos, não somos luz. Porque a profanação tem a ver com trevas. Então, preciso entendermos que o preço que foi pago na cruz foi um alto preço. Pedro, na sequência, lembra de que Deus pode fazer tal exigência, para andarmos em santidade. Porque todos nós éramos escravos e fomos comprados por um preço altíssimo. Pelo resgate de nossas vidas foi pago o maior de todos os preços. A vida do próprio Filho de Deus foi dada em resgate pelas nossas vidas. Então, quando Cristo morre na cruz, ele morre não para nos abraçar de qualquer maneira. Ele perece ali na cruz não para nos abraçar com os nossos pecados, mas ele morre na cruz para nos resgatar do domínio do pecado. E aqui é onde muita gente não entende e confunde as coisas. Quando ministramos a palavra sobre santificação, não estamos fazendo um julgamento, um juízo difamatório ou condenatório. Pelo contrário, estamos mostrando que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, não para abraçar os homens como eles estavam, mas para resgatá-los do domínio do pecado e reconciliá-los com Deus. Então, por tal razão, devemos purificar a alma na obediência à verdade, como está escrito em 1 Pedro 1, 19 e 22. Mas, o que significa separar-se do mundo? Tópico 4 e último. O processo de santificação, a consagração a Deus, inclui também o ato de separar-se do mundo. Mas o que isso significa? Que eu vou viver isolado dentro de casa? Não. Que eu vou ter que sair da cidade e morar no pé da montanha? Claro que não. Não é essa a ideia bíblica de separação do mundo. Jesus, em sua oração sacerdotal, lembrou ao Pai que ainda estávamos no mundo. João 17, verso 11. Separar-se do mundo significa não participar das práticas pecaminosas e enganos deste mundo que fazem oposição a Deus. Não participar desse sistema corrompido que não glorifica a Deus. Significa também não absorver as filosofias mundanas,
não se deixar levar por seus modismos, suas doutrinas enganosas. Separar-se do mundo é pertencer ao outro lado. Que outro lado? O reino de Deus. Esforçar-se para conduzir a Cristo os que ainda não estão seguindo a Ele e que, portanto, não estão andando em santidade. O processo de santificação implica sermos santos, consagrados a Deus e separados do mundo. Somos santos não por alcançarmos um elevado grau de espiritualidade, mas porque pertencemos ao povo de Deus e nascemos de novo. A santificação é um processo necessário que se estende por toda a nossa existência. E a maneira como vivemos neste mundo terá consequências na eternidade. Viva, portanto, uma vida de santificação para a glória de Deus. Bem? Então concluímos dizendo que o processo de santificação é um dos assuntos mais importantes da vida cristã. Mas, infelizmente, é o mais reprimido pelos cristãos da moda. Para eles, Deus apenas necessita do seu coração. Na realidade, eu, o pecador, necessito dar tudo para Ele. Coração, alma, corpo, maneira de vestir-se, de comportar-se, a fim de que receba, pela graça e misericórdia, a coroa da justiça. Deus abençoe os amados. Até a próxima aula, em nome de Jesus.